Caminhão-tanque que transportava gasolina e etanol explode no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. O corpo do motorista do veículo foi encontrado carbonizado. Câmeras da concessionária que administra a estrada registraram o momento exato da explosão e o desespero de outros motoristas que estavam no local. Funcionários da Gerdau de Pindamonhangaba entram em greve em resposta à proposta de abono salarial apresentada pela empresa. Com mais de 170 casos confirmados, a região inicia a nova fase de vacinação contra o sarampo. Pessoas com idade entre 20 e 29 anos são o público-alvo da campanha. Ministros da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente participam da divulgação dos dados do desmatamento na Amazônia Legal feito no INPE em São José dos Campos. Levantamento considerado mais preciso por medir taxas anuais mostra quase 10 mil quilômetros quadrados de mata desmatados. Esporte, ninguém segura o Taubaté. A equipe da região vence o Ponta Grossa e segue líder na Superliga Masculina de Vôlei. E ainda, a Prefeitura de Taubaté retoma a vistoria casa a casa e orienta moradores sobre os cuidados para evitar o aparecimento de escorpiões. Ações acontecem nos 3 bairros com maior número de reclamações dos animais. Segunda-feira, 18 de novembro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O grave acidente envolvendo um caminhão-tanque que explodiu no final da manhã desta segunda-feira ainda causa reflexos na rodovia dos Tamoios. A estrada está parcialmente liberada e o trânsito flui no sistema Apariciga, mas ainda não há uma previsão para a liberação total da rodovia, já que os destroços ainda não foram removidos. O acidente aconteceu no quilômetro 79, trecho de serra. O motorista do caminhão morreu carbonizado. Logo após tombar, o caminhão atingiu um carro de passeio. Por sorte, os 2 ocupantes não sofreram ferimentos. A imagem registrada por uma das câmeras da rodovia dos Tamoios mostra o momento exato em que o caminhão-tanque, que transportava 40 mil litros de combustível, tombou na curva e atingiu um carro de passeio que invadiu a pista contrária. O veículo só não despencou porque parou no guarda-rail e por pouco não atingiu outros carros que subiam a serra. Nesse momento, o trânsito começa a parar nos 2 sentidos, até que acontece a explosão. A imagem é impressionante. Com o vazamento do combustível na pista, as chamas se alastraram pela estrada e também pela vegetação. Ainda é meio precipitado falar alguma coisa de causa do acidente. O que temos para passar é como a situação do vídeo aí que foi divulgado aí nas redes sociais, né? O caminhão veio perder o controle aqui na curva, colidiu contra um veículo, né? E logo depois do tombamento veio a pegar fogo. E infelizmente o motorista veio a óbito, né? O acidente aconteceu no quilômetro 79 por volta das 11 horas da manhã. O motorista do caminhão morreu carbonizado. O corpo de bombeiros levou mais de 1 hora para controlar o incêndio. Os 2 ocupantes do carro conseguiram sair antes da explosão, sem ferimentos. E por aqui os trabalhos não têm previsão para término. O caminhão ainda se encontra no mesmo local do acidente. Haverá uma operação logo mais à noite para a remoção, a retirada deste caminhão, o que deve interditar a pista novamente. O trecho de serra aqui da rodovia ficou interditado por quase 3 horas logo após o acidente e agora opera no sistema de Apariciga. Os motoristas que já vinham enfrentando bastante dificuldade na volta do feriado, agora encontram ainda mais trânsito pela frente. A gente acompanha na internet, né, e viu o acidente do caminhão de combustível, que houve isso aí, podia pegar outro acesso, que era Mogi Bertioga ou Ubatuba, só que para São José não compensa. É uma volta muito extensa, né? Aí eu preferi ficar aqui mesmo, parado. Nós tentamos até ir por Mogi Bertioga e tal, e também desistimos porque estava dando 6 horas de viagem. E agora, depois dessa segunda tentativa, já faz mais ou menos 1h30, mais ou menos, nós estamos tentando subir. Técnicos da CETESB estiveram no local fazendo toda a avaliação de contaminação do solo, portanto, laudos serão emitidos logo mais. A Polícia Rodoviária Estadual faz o controle do tráfego e, inclusive, agentes da concessionária Tamoios estão tentando minimizar os impactos no trânsito.
Tem fluxo intenso ainda para subida, mas estamos conseguindo fazer fluir o trânsito em Paricica, ou seja, momentos a pista desce, momentos a pista sobe. Então, estamos conseguindo vencer o fluxo aos poucos. Sair desse momento de Paricica que vai demorar um pouco mais. Eu não tenho como estimar isso agora, porque eu dependo também do aval do bombeiro, da empresa de descontaminação, da CETESB e também do pessoal do meio ambiente nosso. O motorista era morador de São Sebastião e fazia esse trajeto com frequência, já que trabalhava em um posto de combustíveis na cidade que pertence ao Grupo Flecha. Na foto, a imagem do motorista. Dados oficiais divulgados hoje pelo governo federal apontam um aumento de 30% no desmatamento na Amazônia em um ano. A área desmatada é de quase 10 mil quilômetros quadrados. O levantamento também realizado pelo INPE é do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite, considerado mais preciso para medir as taxas anuais. Diferente do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que ainda já nos alertas mensais também sinalizava a tendência de aumento, porém foi questionado pelo governo federal. As imagens do sistema de monitoramento por satélite do INPE, chamado PRODES, mostram o avanço do desmatamento na Amazônia Legal. São 229 cenas como essa que apontaram com detalhes a área atingida. 9.762 quilômetros quadrados de mata entre agosto de 2018 e julho deste ano. A alta foi de quase 30%, se comparado com o igual período anterior, a maior taxa dos últimos 7 anos. A Amazônia Legal é formada por 9 estados, mas o comportamento deles em relação ao desmatamento, o desempenho em termos de desmatamento é bastante distinto. O Pará sozinho, por exemplo, ele tem quase 40%. Aliás, Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso, esse conjunto de 4 estados é responsável por cerca de 84% do desmatamento observado na Amazônia. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira no INPE, em São José dos Campos, pelo ministro do Meio Ambiente. Da parte do governo federal, junto com os governos estaduais, nós temos que adotar uma estratégia diferente daqui por diante para a contenção do aumento do desmatamento. Com base nessas informações, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ainda afirmou que vai se reunir na próxima quarta-feira com 9 governadores dos estados que compõem a Amazônia para determinar medidas de controle, combate e comunicação ao desmatamento na região. Ainda segundo o ministro Ricardo Salles, a aquisição de imagens de alta resolução de outro satélite devem ajudar o IBAMA e a Polícia Federal no combate ao desmatamento na Amazônia. Nós temos também, na lógica de atuação do movimento de tolerância zero contra a questão da criminalidade do governo, também na área ambiental, as funções de comando e controle sendo aprofundadas, quer seja por essas tecnologias agregadas, em parceria do IBAMA e com o INPE, aqui Polícia Federal também, e com os recursos que nós vamos repassar em razão do Fundo Petrobras, recursos esses que são eminentemente voltados para as operações de fiscalização, equipamentos, custeio, enfim. Outra medida anunciada pelo governo foi o investimento em tecnologia e estrutura na Amazônia. Existe um projeto para ampliação do número de laboratórios presentes, a gente vai trabalhar junto com o Exército. O Exército tem, por que junto com o Exército? Porque o Exército já tem várias instalações na região, assim como Marinha, e para a economia de recursos nós podemos usar as instalações já existentes para acoplar nessas instalações laboratórios para pesquisa. O INPE também monitora as manchas de óleo que avançam no litoral do Nordeste. Em parceria com a Marinha, pesquisadores do Instituto detalharam mais de 100 pontos no oceano e já detectaram mais detalhes sobre a origem do problema que teria começado fora da costa brasileira. Essa mancha tem uma origem comum porque o mesmo óleo é encontrado desde o norte do Maranhão e agora o sul do Pará até o norte do estado do Espírito Santo, o mesmo óleo. E a única fonte provável é uma corrente de oceano profundo chamada corrente sul-equatorial. Existe um programa integrado de utilização de dados de modelagem numérica, imagens de satélite, tecnologias de satélite, não necessariamente imagens, e mais trabalho de campo a bordo de navios com oceanógrafos profissionais para buscar essas manchas antes que elas cheguem e interfiram nos ecossistemas costeiros.
Os 2.000 funcionários da Gerdau de Pindamonhangaba entraram em greve nesta segunda-feira. O grupo reprovou a proposta de abono salarial apresentada pela empresa no valor de R$ 700. O dinheiro seria depositado em janeiro. Segundo o sindicato que representa a categoria, ainda não há previsão de uma reunião agendada com a siderúrgica. Por nota, a Gerdau informou que espera chegar a um acordo com o sindicato e se mantém aberta ao diálogo. Já em Taubaté, os 1.200 funcionários da Volks, que estavam em férias coletivas, retornaram ao trabalho hoje. O número representa 36% do atual quadro de trabalhadores da planta taubatiana. O grupo estava fora da fábrica desde outubro, quando a montadora acionou o recurso por conta da queda na produção de veículos, causada principalmente pelo desaquecimento da economia da Argentina. Esta foi a terceira vez só este ano que a empresa adotou as férias coletivas para enfrentar a baixa na produção. Depois do intervalo no Band Cidade, os detalhes da previsão do tempo para este início de semana. E ainda, cidades da região começam a segunda fase de vacinação contra o sarampo. O público-alvo desta vez são os jovens com idade entre 20 e 29 anos. Agora, 7h01.